Fala galera, hoje é dia de Batman Veneno. É uma história da DC, escrita por Dennis O'Neil e desenhada por Russell Brown, finalizada por José Luiz Garcia Lopes no ano de 1991. Depois de uma tragédia, o Batman acaba conhecendo uma perigosa e viciante substância. E o Homem-Morcego sai do controle quando ele entra em contato com o veneno. Batman Veneno é o quarto arco da série Legends of the Dark Knight, chamada aqui também de Um Conto de Batman, que eram histórias escritas no começo dos anos 90, sem amarra de cronologia e com autores rotativos, mas a proposta é que as HQs abordassem os primeiros anos de atuação do Cavaleiro das Trevas. O primeiro arco é Batman Xamã, o segundo é Batman Gótico e o terceiro é Batman Acossado. Três histórias que eu já fiz vídeo aqui e vai ter o link pra eles aqui na descrição, se você quiser assistir, porque Batman Veneno não tem ligação nenhuma com as HQs anteriores e não precisa de nenhuma leitura prévia pra entender a história aqui. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. A história começa numa noite chuvosa em Gotham. Parados ao lado de um bueiro, o Batman e um trabalhador da companhia de saneamento da cidade conversam. O trabalhador avisa que um estouro de encanamento enfraqueceu a estrutura do esgoto e os túneis estão prestes a desabar. Mas o Batman diz que tem uma criança presa lá embaixo. Ele precisa agir imediatamente. Então, enquanto o Batman avança, o lugar começa a desmoronar e inunda cada vez mais. Mas ele continua até que encontra a criança, amarrada numa cadeira. O seu nome é Cici Porter. O problema é que uma enorme pedra bloqueia o único caminho possível até ela. O Batman tenta movê-la, mas o esforço é inútil. Aquela pedra era muito pesada. Ele tenta de tudo, mas fisicamente o Batman não é forte o suficiente para aquilo, e o local continua inundando. O Batman tenta levantar a pedra por debaixo da água, mas era inútil também, e era tarde demais. A jovem Cici morre afogada bem na sua frente. Desolado, o Batman volta para a mansão Wayne, onde conta para o Alfred como ele falhou. Ele desvendou todo o caso do sequestro da garota, como um bom detetive, mas não foi forte o suficiente para salvá-la. E agora ele precisa finalizar o caso dando a notícia da morte da garota ao pai dela. Assim, o Batman vai até a casa de Randolph Porter, mas quando o pai da criança escuta a notícia, ele se mantém calmo e até indiferente. O Batman questiona o que os sequestradores queriam, já que eles não pediram dinheiro como resgate. Assim, Randolph, que é um tipo de cientista, mostra um punhado de pílulas, dizendo que queriam aquilo. Drogas modificadas, feitas para melhorar as habilidades humanas, como se fossem super esteroides. Randolph até oferece uma ao Homem-Morcego, dizendo que aquilo vai deixá-lo mais forte. Mas o Batman recusa. Só que antes de ir embora, o Homem-Morcego percebe que existe um invasor ali dentro. Um homem com uma metralhadora aparece invadindo o local, mas o Batman o nocauteia. Aquele era um dos sequestradores. Atravessando uma janela para fora, o Batman pula em cima de um pequeno caminhão onde um comparsa do sequestrador esperava. Mas na fuga, com as manobras, o Batman não consegue se segurar quando o veículo derrapa e bate a lateral num poste, e ele perde o sequestrador de vista. Frustrado, o Batman volta para a mansão Wayne e vai direto para a Batcaverna, onde tenta levantar uma barra com o peso equivalente àquela pedra gigante que o impediu de salvar Cici Porter. Mas o esforço é tanto que ele acaba deslocando o ombro. Mesmo com a lesão, Bruce continua a investigação e vai até o poste onde o caminhão colidiu para pegar uma lasca da pintura do veículo, e assim ele descobre as oficinas que usam essa tinta nos carros, conseguindo o nome de um dos suspeitos. Só que no meio da investigação, Alfred insiste que Bruce descanse antes de continuar, mas o ainda inexperiente herói, mesmo que visivelmente cansado depois de 96 horas sem dormir, decide continuar.
O Alfred até diz que vai se demitir caso Bruce não pare, mas ele é ignorado e o Batman continua. Com o nome e o endereço de um dos suspeitos, o Batman vai até lá e encontra 2 sequestradores, começando assim um combate contra eles. Mas com o ombro recém-deslocado, os criminosos percebem que o Batman sente dor e usam isso como ponto fraco e conseguem derrotá-lo. Até que um dos golpes arremessa o Batman para fora do apartamento. Os sequestradores até tentam ir atrás do herói caído, mas eles são impedidos por um homem misterioso que diz que ainda não era hora de ir atrás do Homem-Morcego. Assim, Bruce é resgatado por Alfred e desperta na mansão Wayne depois de ter várias alucinações, até mesmo com o Superman dizendo como ele era fraco e com a pequena Cissy dizendo como ele tinha falhado com ela. O problema é que imediatamente quando desperta, Bruce veste o uniforme de Batman e sai mais uma vez. Mas ele garante para Alfred que não vai se meter em confusão dessa vez, porque o destino do Batman é a casa de Randolph Porter, que não parece surpreso em receber uma segunda visita do Homem-Morcego. Acontece que o Batman estava ali atrás das pílulas do cientista, porque ele precisava ser mais forte a todo custo. Saindo com estoque de pílulas para 1 mês, o Batman toma a primeira e volta para a Batcaverna. Agora ele tenta levantar a mesma barra com peso que deslocou seu ombro, e dessa vez ele faz isso com uma facilidade imensa. Então, confiante no resultado das drogas, o Batman vai mais uma vez confrontar os sequestradores. E os encontrando num bar, o Batman não tem nenhuma dificuldade em derrotar os 2 homens que antes o derrubaram. E olhando o que acabou de fazer, o Cavaleiro das Trevas, de forma bizarra, começa simplesmente a gargalhar. Algum tempo depois, um homem de sobretudo e chapéu surge destruindo a porta de um bar, espancando várias pessoas ali dentro em busca de informações sobre os traficantes de Gotham. E depois que consegue o que quer, ele ri e vai embora. Esse homem de sobretudo era ninguém menos que Bruce Wayne. E ele conta sobre isso para Alfred, se vangloriando do que fez e como foi fácil fazer aquilo. Mas Alfred não aprova e aponta para o fato de que Bruce deixou de estudar os crimes e passou a simplesmente espancar pessoas para conseguir informações. E ele até abandonou o uniforme de Batman. Talvez porque esses trajes representem algo totalmente diferente do seu comportamento atual. Mas Bruce diz que não tem nada para se envergonhar. E essa arrogância afasta Alfred cada vez mais. Assim, para provar que o mordomo está errado, Bruce veste o seu uniforme mais uma vez, mas não para ser um herói, e sim para ir atrás de mais pílulas com o Dr. Randolph Porter. Ao chegar, o doutor apresenta ao Batman o general aposentado Timothy Slaycroft. Acontece que o militar está ali porque tem uma proposta para o herói, para ajudar numa questão de segurança nacional. Mas o Homem-Morcego não se interessa, ele só quer saber de conseguir as suas pílulas. Só que dessa vez ele recebe uma dose menor e Randolph diz que é porque anda muito ocupado. Mas ele pede para que o Batman volte naquela semana para pegar o resto da droga. E antes de ir embora, o Batman diz querer ir atrás dos sequestradores de Cissy, que saíram da prisão depois de pagar a fiança. Mas o pai da menina diz que não precisa. Ele deve ter outros criminosos mais importantes para capturar. Quando o Batman vai embora, Randolph e o General Slaycroft conversam. Acontece que Randolph dá informações sobre traficantes para o Batman, com o intuito de eliminar a concorrência. E ele consegue isso exatamente com os 2 homens que sequestraram a sua filha. Do lado de fora da casa, o Batman vê um garoto no meio da escuridão e ele o ataca, mas aquele era Timothy Slaycroft Jr., o jovem filho do general, que estava por ali só esperando pelo pai, e o Batman então pede desculpas por isso. Sem seguir o conselho de Randolph, o Batman vai atrás dos sequestradores de Cissy, mas chega só para presenciar o assassinato dos 2 homens. Confuso e não disposto a ser interrogado pela polícia quando chegasse por ali, o Batman recorre a um aliado que ele não vê há 3 meses,
o capitão James Gordon. Só que a relação entre eles tá estranha. O Batman anda mais distante e Gordon não sabe quem pode estar por trás desses assassinatos. Assim, o Batman vai embora frustrado. Na manhã seguinte, o general Slaycroft se mostra preocupado da investigação de Gordon descobrir que os homens foram executados pelos seus ex-soldados. Enquanto isso, na Batcaverna, Bruce começa a passar por uma crise de abstinência e, quando se dá conta, percebe que Alfred cumpriu o que tinha prometido. Ele deixou uma nota pedindo a sua demissão. Fraco pela falta das drogas, Bruce tenta levantar os seus pesos enquanto vai pensando na noite anterior. E, atordoado então, o Batman vai mais uma vez para a casa do Dr. Randolph. Dessa vez invadindo o local e exigindo as pílulas. E percebendo que o Batman está completamente desesperado, Randolph e Slaycroft dizem que chegou a hora dele merecer a droga. É só ele matar James Gordon. E sem conseguir raciocinar direito, o Batman simplesmente aceita a missão. O Dr. Randolph e o General Slaycroft convencem um afetado Batman de que James Gordon é um problema por impedir o progresso que os dois querem fazer com aquela droga experimental. Porque eles têm um plano para criar um exército de super-humanos para lidar com os bandidos e viciados que infestam a cidade. Sem conseguir pensar direito por causa da abstinência, o Batman então vai até a casa do Capitão Gordon. E mesmo ainda confuso, o Homem-Morcego surge na frente dele e diz que tá ali pra matá-lo. Mas ele não vai fazer isso. Em vez disso, o Batman revela o plano do Doutor e do General pra Gordon e diz que vai atrás dos dois. Assim, com um pouco de consciência ainda, o Batman volta ao encontro do Doutor e do General, mas encontra os dois prestes a fugir do país. O Batman quase consegue impedi-los, mas ele é vítima do vício mais uma vez quando Randolph Porter joga um saco cheio de pílulas no chão, apenas para que o herói fosse atrás delas. E eles têm a chance de escapar, dizendo que estavam prontos para ir até Santa Prisca. Percebendo o que a droga fez com ele, o Batman se livra das pílulas e liga para Alfred, implorando para que ele volte para a mansão. Ele estava disposto a passar por uma desintoxicação e para isso vai se trancar na Batcaverna por um mês, longe de tudo e de todos. Enquanto isso, Randolph Porter, junto com o General Slaycroft e o seu filho Timothy, fogem para a ilha de Santa Prisca, um lugar paradisíaco no Caribe, mas que é totalmente dominado pelo crime, onde eles podem terminar o desenvolvimento daquele veneno. Os dias vão passando e Alfred fica preocupado com o isolamento de Bruce. Enquanto na ilha de Santa Prisca, Randolph Porter começa os experimentos da droga aprimorada, usando Timothy Jr. como cobaia. O problema é que o garoto vai ficando cada vez mais forte e cada vez mais agressivo. Até que o garoto é submetido a uma cirurgia que, além de deixá-lo super resistente, vai deixá-lo também invulnerável à dor. Até mesmo invulnerável a tiros e facadas, por exemplo. Assim, um mês inteiro se passa e Alfred finalmente abre as portas da Batcaverna e encontra um Bruce Wayne totalmente diferente, completamente barbudo, sujo e finalmente sóbrio, livre da droga. Em Santa Prisca, os testes com Timothy chegavam ao fim. A nova droga de Randolph, ainda mais potente que as doses que viciaram Bruce Wayne, afetaram permanentemente o garoto. E para testá-lo, o seu pai, o General Slaycroft, ordena que o filho mate uma jovem, de quem ele estava se apaixonando desde o dia que chegaram na ilha. E Timothy cumpre essa ordem sem questionamento. Os testes foram um sucesso. Com a nova droga, o doutor e o general poderiam criar um exército de super-homens ao seu comando. O que eles não esperavam é que depois de um mês de isolamento, o Batman estivesse de volta. E ele avisa Alfred que precisa deixar Gotham por alguns dias. Ele vai parar os homens que fizeram isso com ele e vai evitar que eles façam o mesmo mal a outras pessoas. Por isso, o Batman se prepara para ir até Santa Prisca.
Em poucos dias, o que antes era apenas Timothy Jr., agora é um grupo de 5 super-homens afetados pela droga de Randolph Porter. E Slaycroft é quem comanda o grupo, até fazendo testes atacando pequenos vilarejos, onde os afetados matam inclusive os seus próprios parentes. Antes de partir, o Batman vai até o agora comissário Jim Gordon, quem ele não vê há praticamente 6 meses. E o Homem-Morcego diz que conseguiu rastrear a dupla em Santa Prisca e que vai até a ilha para trazê-los de volta para que eles paguem pelos seus crimes. Enquanto isso, o Doutor e o General começam a pensar em como usar esse grupo de seres humanos melhorados. Só que os dois têm visões diferentes. Enquanto Porter tem prazer em fazer drogas para aumentar a capacidade humana, o General quer invadir países pelo mundo, ganhando mais poder com os seus novos soldados. Poucos dias depois, pilotando um avião de pequeno porte, Bruce Wayne e Alfred fazem fotos de reconhecimento da ilha de Santa Prisca. Mas o General percebe a movimentação estranha e o surpreende com um míssil. Com o perigo, Bruce garante que Alfred caia em segurança do outro lado da ilha com o seu paraquedas, enquanto ele cai próximo da mansão dos vilões. E ao se livrar das roupas civis, agora ele veste o uniforme de Batman. Enquanto anda pela ilha derrotando os simples capangas do general, o Batman encontra o paraquedas de Alfred e pensa que o seu mordomo pode estar em perigo. E ao esperar a noite cair, ele é surpreendido por Slaycroft num helicóptero com Alfred amarrado como isca para atrair o Homem-Morcego. Assim, o Batman vai até o encontro deles na praia, onde ele vê Alfred amarrado em troncos, onde ele seria devorado por tubarões se o herói não fizesse nada. Mas o Homem-Morcego vai até lá e tira Alfred daquela prisão, acabando também com tubarões que se aproximavam, enquanto o Doutor, o General e alguns capangas observavam tudo. Assim, quando Alfred fica em segurança, o Batman vai em direção dos seus inimigos. E quando o Homem-Morcego chega sem dizer nada, ele dá um soco que nocauteia Randolph Porter, que lhe oferecia mais daquelas pílulas. Mas nesse momento o Homem-Morcego também é golpeado e nocauteado com um único soco pelo afetado Timothy Jr., que recebe ordens para matar o Batman. De frente com o que já tinha sido um pequeno e tímido rapaz, Bruce tenta racionalizar com o garoto, revelando para ele que fez pesquisas e descobriu que a mãe dele, que ele pensava ter morrido num acidente, foi morta por uma bomba plantada pelo seu pai, o general. Mas sem sucesso, o Homem-Morcego percebe que lutar contra Timothy Jr. é quase impossível, e o Batman é derrotado e quase morto. Nesse momento, Randolph Porter retoma a consciência e interrompe a luta, decidindo manter o herói vivo por acreditar que ele vale mais assim, como um experimento, do que morto. Sem o seu cinto de utilidades, Randolph leva o Batman até uma sala dentro da fortaleza de Santa Prisca, e ele revela o seu plano. Em 3 dias, a sala vai ser inundada pela maré. Para sair de lá, a porta é ligada numa corrente que só pode ser aberta se for puxada com muita força. E ele vai deixar ali um punhado de pílulas. Então se o Batman quiser sobreviver, ele vai ter 3 dias para decidir. Ou se morre, ou se volta a tomar as drogas, se tornando manipulável mais uma vez. Durante esses 3 dias, Bruce arquiteta planos para sair dali sem ter que recorrer às drogas. E mesmo sabendo que seria mais fácil se usasse as pílulas, ele lembra de como ficou quando se submeteu à desintoxicação da substância na Batcaverna. Enquanto isso, do lado de fora, a relação entre Slaycroft e Porter piora e a paranoia do general se torna tão grande que ele amarra o cientista e o tortura para conseguir a fórmula das drogas só para ele. Isso acontece no fim do 3º dia, quando Bruce consegue criar um mecanismo que usa os blocos das paredes daquela prisão e o peso da própria água para sair dali, confirmando que a sua mente limpa era muito mais habilidosa que o seu corpo intoxicado. Assim, ele sai da prisão e vai atrás dos seus inimigos mais uma vez.
Mas quando ele chega de volta na mansão da Fortaleza de Santa Prisca, o Batman percebe Slaycroft torturando Randolph Porter. E nesse momento o cientista revelava todo o procedimento para a criação das drogas. E toda a conversa era gravada. Só que enquanto estava distraído com isso, o General Slaycroft é surpreendido pelo Batman, que invade a sala e o desarma. O general ainda tenta comandar o seu filho, mas Porter avisa para o Batman que Timothy Jr. só é ativado com comandos vocais. Então, para evitar a ativação, o Batman nocauteia o general. Com tudo aparentemente mais tranquilo, o Batman começa a conversar com o Dr. Randolph. Mas, irritado pelo que o general fez, ele usa um trecho das conversas que foram gravadas e, usando a voz do general dizendo "me mate", ele ativa Timothy, que avança e mata o pai. E sendo extremamente forte, o Batman não consegue impedi-lo. Com o general morto, o garoto, agora livre dos comandos mentais, chora por perceber o que fez. Enquanto o Batman reencontra Alfred e leva Randolph Porter preso de volta a Gotham. E mesmo preso, o doutor tentou usar a força da sua própria droga para escapar, mas não foi o bastante. Ele apostou na força e não na inteligência. E numa crise de abstinência extrema, Randolph Porter morreu na prisão. Mesmo com tudo agora resolvido, com o fim do veneno, aparentemente, o comissário Gordon diz que o Batman venceu. Mas o Homem-Morcego não diz nada, porque ele lembra da pequena Cissy e do inocente Timothy. Duas crianças que ele não conseguiu salvar e foram perdidas por consequência das drogas. E o Batman apenas lamenta. E é desse jeito que termina a história. Batman Veneno é um bom quadrinho. Não é espetacular, mas independente da sua qualidade, tem uma consequência de extrema importância para o universo do Batman. O roteiro é interessante, tem muita relação com o mundo real, fazendo paralelos com esteroides e drogas. Mas tem alguns momentos meio desnecessários, como toda a trama do Alfred na ilha de Santa Prisca. A narrativa é muito boa e o desenho é de alta qualidade. Então, no geral, Batman Veneno é um quadrinho agradável e vale a leitura. Não é perfeito, mas é bom. Mas a maior importância dessa HQ é exatamente o veneno. Uma ponta que foi retomada 2 anos depois na criação de um dos maiores vilões do Batman, o Bane, que é relacionado exatamente à ilha de Santa Prisca. E a importância do personagem foi gigantesca, já que ele é o responsável pela queda do morcego. Mas para falar um pouco mais sobre isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.